Boa tarde a todos, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos, Beatriz, esposa de Carlos Heitor Coni. É com muita alegria que estamos hoje aqui dando sequência ao ciclo, né, de O Romance no Rio de Janeiro. E antes de apresentar o nosso convidado, eu já queria comentar com todos as nossas próximas atrações. Nesse ciclo, Rio de Janeiro na Literatura, na próxima terça-feira, dia 15, às 17h30, excepcionalmente com a coordenação do acadêmico Domício Proença Filho, teremos Alberto Mussa falando sobre o conto carioca, a variável trágica, principais linhagens do conto carioca. Como vocês estão percebendo, cada encontro é dedicado a um gênero específico, né? Começamos com o cancioneiro, com as letras, a poesia. Hoje teremos o romance, na próxima semana, o conto do Rio de Janeiro. Amanhã, dia 9 de setembro, das 14 às 17h30, a jornada literária Miguel de Cervantes, no Petit Trianon da ABL, abertura a cargo do presidente Geraldo Holanda Cavalcante, coordenação de Domício Proença Filho, e a participação de Eduardo Portela e Marco Lucchesi, pela ABL, e do professor doutor Manuel Portillo Rubio e da professora Ascensión Rivas Hernández, pela Universidade de Salamanca, uma jornada inteira dedicada a Miguel de Cervantes. Mas a jornada de hoje, né, o nosso encontro, é dedicado ao Rio de Janeiro na literatura, especialmente o romance carioca. Como de praxe, tenho aqui um micro-currículo, né, de Carlos Heitor Coni, que cursou a Faculdade Nacional de Filosofia, foi redator da Rádio Jornal do Brasil, redator, cronista e editor do Correio da Manhã, membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo e colaborou para as revistas Manchete, Fatos e Fotos, Desfile, Ele e Ela, e foi diretor de teledramaturgia da Rede Manchete. A sua bibliografia constam aqui 15 romances, 8 livros de crônicas, entre eles O Presidente que Sabia Javanês, 2 livros de contos e 3 de ensaios. E alguns prêmios literários, dentre os quais o Prêmio Manuel Antônio de Almeida, por A Verdade de Cada Dia, se não me engano, em 57, né, Coni? 57? Sim, por aí. Por aí. E Tijolo de Segurança, que é um ano depois de Por Aí. Foram 2 prêmios consecutivos. O Prêmio Machado de Assis da ABL pelo conjunto de obra, Prêmio Jabuti, Prêmio Nestlé, 3 prêmios Jabuti. Mas, a rigor, esse currículo tão resumido, né, que nem de longe dá conta da produção de Coni, eu gostaria que ele fosse aqui rapidamente substituído por um depoimento pessoal, né? Eu comecei a me encantar com a ficção brasileira, muito jovem, com a leitura de A Verdade de Cada Dia, que é um dos romances premiados de Coni, apesar de não ser provavelmente o mais conhecido. E na bibliografia de Coni consta que ele estreia na ficção, na prosa narrativa, com O Ventre, essa obra aqui, em primeira edição. E há algum episódio curioso relativo a essa premiação, essas premiações de Coni, com o Manuel Antônio de Almeida. Porque no primeiro ano desse concurso, que acho que era da Prefeitura, O Ventre deveria ganhar, mas o júri ficou hesitante porque considerou um livro muito forte para ser premiado. Então, já que não pôde ganhar esse prêmio, o Coni escreveu O Tijolo de Segurança, ganhou um ano com A Verdade de Cada Dia, ganhou o ano seguinte com O Tijolo de Segurança. Então, seria 3 vezes vencedor. Eu acho que a Prefeitura, por isso, teve que acabar com o concurso, né? Porque, senão, teria que botar no artigo 1º, é vedada a inscrição de Carlos Heitor Coni, para dar alguma chance para os demais concorrentes. E eu estava contando, então, que me encantei desde sempre, desde muito cedo, né, com a ficção de Coni,
uma verdade de cada dia pelo aspecto praticamente insuperável dessa mistura de distanciamento e humor. Ouçam aí como se inicia a verdade de cada dia. Bartoleu esfregou as mãos contra o suéter que lhe fizera Sofia 4 anos atrás. Olhou o céu com cara de entendido. Isso são efeitos da bomba atômica. Então, reparem aí a sutileza, né, com que esse humor se instala, e mesmo na ficção que ele pratica menos, que é o conto, né, temos aqui os 10 mandamentos, então, há certamente uma menção religiosa dos 10 mandamentos. O Enio Silveira encarregou o Coni de escrever sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e na dedicatória nós temos a Otto Lara Rezende, que gosta de padres. Portanto, algo também muito pertinente, né? Um livro que se chama 10 Mandamentos. E, para passarmos logo, estamos todos aqui ansiosos para ouvir o Coni, só uma ressalva, apesar de quase todas as bibliografias indicarem que ele iniciou-se com O Ventre, sua primeira ficção, há um livrinho, 2 anos antes, né, para bibliófilos, que é Chaplin, Tortura e Glória de um Gênio, que é de 1956, já o início do amor de Coni por Chaplin, que depois daria um ensaio bem mais alentado. Então, aqui, para nossa alegria, honra e prazer, Carlos Heitor Coni. Muito obrigado ao meu caro Sequinha. Obrigado a vocês, senhoras e senhores. Essa apresentação, para mim, sempre é constrangida, porque, afinal de contas, eu fico como se fosse signatário da Dieta de Formes, da Batalha de Siracusa, entendeu? Enfim, é tendência a se apresentar o conferencista como autor de tudo, entendeu? Ou seja, eu tomei parte das guerras púnicas, entendeu? E vai por aí. Acontece que não dá mesmo, não dá coisa. Mas, de qualquer maneira, a verdade é mais ou menos a verdade cabe num poço. Né? E é um pouco de verdade. Mas não veio. O problema é o seguinte: quando o Sequi me convidou para fazer essa palestra, ele, sem saber, talvez, ou sabendo, tocou num assunto muito meu, muito pessoal. Eu praticamente estreiei na imprensa, eu estreiei na imprensa entrevistando o defunto. É uma coisa mais difícil, entendeu? Mas, garoto ainda, com 20 anos, eu entrevistava, ia lá no Médico Legal. E não digo que entrevistasse os defuntos, mas entrevistava os parentes dos defuntos, tudo isso. Mas o romance carioca me ficou muito na cabeça, é um tema antigo para mim, porque praticamente eu estreiei na imprensa fazendo uma série no suplemento dominical do Jornal Brasil, por generosidade do Reinaldo Jardim e do nosso Ferreira Goulart, que está aqui. Foi uma série de 4 ou 5 capítulos, de página inteira, em que eu abordei justamente o romance carioca. E me fiquei preso justamente ao tripé, ao conteúdo mesmo, ao cerne do romance carioca. E são os nossos 3 famosos cariocas, que é o Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Lima Barreto. Depois disso, ou melhor, concomitante a isso, houve muitos romances cariocas. Não exatamente o romance carioca, mas romances passados no Rio, digamos. Né? Jardim Alencar fez livro Passado no Rio, o Aloysio Azevedo fez o Cortiço, o Jardim do Rego fez que aliás é um dos piores livros dele, né? Eurídice, passado todo no Rio de Janeiro, e hoje tem cultores do romance carioca, inclusive aqui quem vos fala, não é? Mas não me considero mesmo assim um romancista carioca. Para mim, o romance carioca é um nicho dentro da literatura brasileira. E vou dizer por quê. Porque o que faz parte, quem deu, digo assim, a régua e o compasso do gênero romance brasileiro foi o próprio Manuel Antônio de Almeida, não é? Que não se levava a sério e não levava os outros a sério. Não é? Mas, mesmo assim, fez alguma coisa de boa. Inclusive, foi ele que, sendo médico, morreu no naufrágio, muito moço, 31, 32 anos, e foi ele quem deu o primeiro emprego ao Machado de Assis. Ele sentiu no Machado de Assis
qualidades, não de sobrevivente da Batalha das Termópilas, mas sentiu que o Machado de Assis valia a pena. E, além disso, deixou, ao lado de algumas coisas circunstanciais, ele deixou uma obra-prima, que eu considero um alicerce, não só do romance carioca, mas até da própria literatura brasileira. O Rômulo Tavares dizia que, pela primeira vez, um escritor escrevia como se falava no Brasil. E a história é deliciosa. Não é uma história cômica, é uma história picaresca, mas não é cômica, mas cheia de personagens, entendeu? Altamente ridículos, embora com aquela maestria que o Manuel sabia dar. Eu, por exemplo, tenho por mim que o Manuel Antônio de Almeida influenciou até o próprio Machado de Assis. O Padrinho de Dom Casmurro é chupado do Padrinho. É uma cópia, não vou dizer plágio, mas é uma cópia do Padrinho de Memórias, do Sazeres de Memórias de Milícias. Outra coisa também que é importante frisar no Manuel Antônio de Almeida é que ele ele descreveu um Rio que ainda é o mesmo, praticamente é o mesmo. Evidente que não há a Batalha de Fogos, não há mais os quiosques, não há mais o Major Vidigal. Há um Vidigal lá em cima, onde mora o Jânio de Freitas, por sinal. Mas o retrato que ele faz do Major Vidigal é, digamos assim, extensivo a todos os policiais, desde o Javert, do Victor Hugo, até os detetives do Garcia Rosa, do Rubem Fonseca e outros. É um padrão. Agora, eu direi, é um nicho da literatura brasileira? Eu vou dizer o seguinte, vocês me perdoem a ousadia de dizer isso. O romance brasileiro começou realmente com o romance carioca. É uma ousadia. Você pode dizer, bom, e Gerém do Rego, e Coelho Neto, e, enfim, os nomes são muitos, mas o único, sem fazer escola, é preciso ver que, excetuando o fato de Manuel Antônio de Almeida ter dado o primeiro emprego a Machado de Assis, não quer dizer que fossem amigos, que fossem, digamos assim, íntimos. Um não conhecia o outro. Eu li Lima Barreto muito mais distanciado, não é? Mas, de qualquer maneira, sem se comprometerem numa escola, eles foram, digamos assim, os fundadores, no meu entender, do romance brasileiro como um todo. Eu acho que, evidentemente, temos grandes romances que fogem da categoria de romance carioca. Tem que citar alguns nobres, né? Como o Grande Sertão Veredas, que não tem, até certo ponto, tem imitadores, mas não tem equivalentes. Né? E poderia citar muitos grandes romancistas, né? De todos os quadrantes, mas no caso dos três, tem pontos comuns. Primeiro que tudo, eles não se levavam muito a sério. E, até certo ponto, não levavam a literatura muito a sério, com exceção de Lima Barreto. Por quê? Porque era mais pobre, era mais discriminado. E, por isso, talvez, ele achava que a literatura era, digamos assim, a sublimação da vida dele. Uma vida miserável, uma morte mais miserável ainda. Mas, de qualquer maneira, tanto Manuel Antônio de Almeida como o Machado de Assis ficou preocupado mais em compor uma cara do que um livro. Se a gente for pegar as fotos da mocidade do Machado de Assis, a gente vê um mulato beiçudo, nariz achatado, olhos inexpressivos, enfim, um homem típico, um homem medíocre. E, no fim da vida, ele parecia uma Mona Lisa do Cosme Velho, um homem com aquele sorriso indecifrável, aquele jeito. E na obra, sobretudo, ele deixou realmente aquela concepção de que a vida não vale ser transmitida. Aquela frase final, não deixei a ninguém o legado da condição humana. É uma frase pessimista, mas muito, no meu entender, muito verdadeira. Se todos nós não deixássemos o legado da miséria humana para os outros, o mundo talvez fosse melhor, conseguisse ser melhor. Isso é uma opinião minha. Mas, voltando então ao romance carioca.
as qualidades ou defeitos principais do Rio de Janeiro é justamente um ponto de visão bastante peculiar e só se encontra realmente no carioca, no povo carioca, no homem carioca, que é uma coisa meio ridícula, meio acafajestada, tudo isso é verdade. Mas na literatura, esses três grandes vultos foram realmente, sublimaram esses defeitos. Começa por aí, né? Que são grandes cretinos. É preciso ver que todos os personagens desses três não têm herói. A verdade é essa. O romance carioca não tem um herói você pode dizer Dom Casmurro, mas não é. Ele não é um herói. Ele é um corno, entendeu? A verdade é essa, ele é um corno. Agora, Machado de Assis, por ser carioca, né, disfarçou isso e botou em dúvida, até hoje se discute. Eu já tomei parte no júri, presidido por um ministro do Supremo, Sepúlveda Pertence, que se discutia se Capitu tinha ou não tinha dado. Né? O mais gozado é o seguinte, né? É que ele, não só no Dom Casmurro, mas em muitos outros livros, ele deixou de primou por uma ambiguidade. Tanto que o próprio Dom Casmurro é uma história que não parece suburbana, mas ele diz o final que eu acho genial. Vamos à história dos subúrbios. Isso é o carioca. O carioca fala sobre isso, sobre aquilo, sobre as guerras púnicas que eu estou falando, mas no fundo, vamos à história dos subúrbios, porque no subúrbio é que está a matriz do carioca, não é em Botafogo. Aliás, o Machado de Assis tinha uma certa referência pelos Botafogos, mas no fundo, é uma crítica aos Botafogos. O Oliveira Lima dizia que o personagem brasileiro mais próximo do Dom Quixote era justamente o Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Estou fazendo um pulo. Mas o Lima Barreto, primeiro que ele tinha uma vocação literária, era o suprassumo do devoto da literatura. Ele realmente não conseguiu nada na vida, a não ser escrever obras-primas como o Policarpo Quaresma, que é, segundo muitos historiadores, o melhor equivalente de Dom Quixote feito fora da Espanha. Realmente, o Policarpo Quaresma, teve o filme agora há pouco tempo, é aquele patriota desinformado e, ao mesmo tempo, orgulhoso de sua terra. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o Policarpo Quaresma acreditou que, acabando com a saúva, salvava o Brasil. É uma coisa que realmente, de uma ironia, e retrata realmente o espírito do carioca. Havia aquele jogo, né? Ou a saúva, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. No entanto, ele foi fazer o sítio, ele achava que a língua oficial do Brasil devia ser o Tupi-Guarani, e, entre outras coisas, aquela tirada genial, um capítulo que eu considero um dos melhores da literatura brasileira. Quando houve uma sedição contra o Marechal Floriano, o Lima Barreto, que era patriota acima de tudo, era carioca, mas era um carioca patriota. Ele mandou um telegrama para o Marechal Floriano, dizendo o seguinte: resista, sigo já. Esse sigo já, que dá nome ao capítulo, mostra que ele estava disposto a morrer pela causa do Floriano. E, no entanto, por ironia, bem carioca, por sinal, ele morreu morto por soldados do Floriano. Esse é realmente um destino bastante macabro, mas, ao mesmo tempo, simboliza o destino do carioca. O destino do carioca não é grande coisa. Eu diria até que o carioca tem uma vocação de perdedor, mas, ao mesmo tempo, de se satisfazer, se vangloriar da sua perda. Não é à toa que é mais fácil um sujeito que nasce no Piauí fazer sucesso em Copacabana, através da leitura, através da política. Já uma pessoa que nasce em Inhaúma, por exemplo, dificilmente chega a Ipanema. É interessante, então, há um instante. E o nosso Lima Barreto, coitado, ele e Machado de Assis, é sempre bom juntar os dois, Lima Barreto e Machado de Assis, porque são dois antípodas, embora com tudo em comum. Eram negros, eram pobres,
sendo que o Lima Barreto teve escolaridade, chegou até a fazer faculdade de Politécnica. O pai do Lima Barreto traduziu o manual sobre tipografia, traduzido do francês. Já o Machado de Assis foi filho de um pedreiro, né, de um pintor de paredes e de uma lavadeira no Morro do Livramento. O Lima Barreto passou a vida toda pobre, não teve nenhuma manifestação de sucesso, de glória, enquanto Machado de Assis, logo que pôde, alçou-se, não é, a grande patrona das letras brasileiras, inclusive fundando essa casa onde agora estamos dizendo essas porcarias todas sobre um e outro. Não é? Depois, né, o Machado de Assis era profundamente abstêmio, enquanto o Lima Barreto, como todos sabem, era devoto mesmo de uma boa cachaça. Gostava de cachaça e dizia isso plenamente. Outra coisa também, enquanto Machado de Assis aristocratizou-se, eu tenho defeito de dicção, aristocratizou-se, né, através da obra e da pose, né, aquela pose que o velho Malta fotografou várias vezes, de que é um retrato a efígie de um selo belga, não é? Parece selo belga, meio de perfil, não é? O Lima Barreto caiu no lodo, se arrastando pelas ruas, maltrapilho, sapatos furados e quase sempre bêbado. Teve 3 gonorreias na vida. É uma outra qualidade do carioca. O carioca que não tem uma gonorreia na vida é meio carioca. Pode ser o que bem ser, mas o que faz o carioca, entre muitas coisas que faz o carioca, é gonorreia. E o Lima Barreto teve 3 naquele tempo, e não havia penicilina, evidente. Não é? Agora, o Manuel Antônio de Almeida era uma pessoa diferente, era uma pessoa à parte. Era carioca, morreu muito cedo, 31 anos, médico, diretor da tipografia, onde deu emprego para o Machado de Assis, mas fez o romance picaresco mais gostou de se ler. E depois tem uma coisa, escreveu como geralmente se fala. A coisa de uns 5 ou 6 anos, eu fazia... Não foi isso, é mais tempo. Quando eu fiquei sem emprego, né, tive de pedir demissão do jornal que eu trabalhava, não tinha emprego, ninguém me dava emprego, e preso várias vezes, exílio. Eu, então, sobrevivi, comprei o leite das crianças, fazendo adaptações para de ouro. E me deram inicialmente adaptações de livros estrangeiros, Moby Dick, Crime e Castigo. Eu ia fazendo, né? Traduzia do francês, do inglês. Não fazia como o Rosário Fusco, que traduziu diretamente do russo, entendeu? Os irmãos Karamazov. Eu não sabia uma palavra em russo. Eu sei uma, Tovares. Mas eu assinei uma adaptação do Crime e Castigo. Mas eu vivi durante uns 5 ou 6 anos fazendo essas adaptações. Um dia, para minha surpresa, pediram-me fazer uma adaptação do Memórias das Sargentos e Milícias, para ser consumido pelos alunos das escolas do ensino fundamental. Eu já tinha feito Moby Dick, já tinha feito Os Miseráveis, tinha feito Crime e Castigo, né? Muitos livros importantes da literatura internacional. Júlio Verne eu fiz quase todo. Não é? Impressionante, né? Eu fazia um Júlio Verne em um mês eu fazia 2 Júlio Verne. Impressionante, né? Bom, mas era fácil, porque eu chutava, quando ele não chutava eu. De maneira que ficou tudo em paz. Agora, um dia me deram, a editora, a antiga Edições de Ouro, me deram para fazer uma adaptação do Ateneu, e depois do Memórias Sargentos e Milícias. Do Ateneu fiz adaptação sem remorso nenhum. É uma obra-prima, se você não ler o Ateneu, mas não é um romance carioca. Ateneu não é um romance carioca, mas é uma obra-prima. A linguagem realmente era uma linguagem horrível, uma linguagem que os alunos... Houve nesse tempo, concomitantemente a isso, é meu drama particular, houve o drama maior, e foi o seguinte: num exame de ginásio em São Paulo, caiu justamente o Ateneu para os alunos fazerem um trabalho sobre o Ateneu. E os alunos todos reagiram, dizendo que não entendiam o Ateneu. A linguagem era muito difícil.
Aí, esse livro, por exemplo, eu fiz com liberdade. Para ter uma ideia, o Ateneu usa, o Raul Pompeia usa muito a palavra perverso, que na época que eu fiz a adaptação era gíria de homossexual, perverso. Eu tirei perverso, botei sacana. Mesmo assim, a Ediouro disse, não é bom, não é boa. Então eu botei safado, aceitaram safado. Na mesma época, mais ou menos, eu peguei um conto em que duas irmãs disputavam o amor, a preferência paterna. E a mais moça, um dia mexeu na bolsa da mais velha e foi fazer queixa ao pai. Pai, a fulaninha está usando pílula. A menina tinha 12 anos. O pai ficou furioso. Minha filha, o que é isso? Você usando pílula com 12 anos e tal. Eu fiz o livro, mandei para a editora foi a conselho em São Paulo, da Companhia Editora Nacional, grande editora de livros didáticos, mas praticamente financiada ou administrada por frades, por freiras. E disseram, não pode botar pílula. Mas por que não pode? Não, porque sabe como é, essas meninas aí. Eu disse, bom, e se eu botar na bolsa da mais velha, em vez de pílula, um revólver? Aí me disseram essa frase genial, revólver pode. No caso, isso eu estou citando exemplos aleatórios, mas houve um caso, por exemplo, no caso dos Azedos de Milícias, e eu não tinha nenhum escrúpulo de mexer, não tinha nenhum. Minha função era adaptar os livros. Adaptar um livro, por exemplo, o Moby Dick, que pessoalmente para mim é o que mais me agrada, como adaptação. Aquele nome daquela. Inventei muita coisa, evidente, né? Fiz a baleia, enfim, eu não vou te dizer porque é muito longo. Mas, de qualquer maneira, é uma adaptação que me deu muito prazer. Outro dia, por acaso, eu estava sem sono, comecei a pegar e achei muito bom, embora não tivesse quase nada do Moby Dick original. Bom, mas no caso, por exemplo, quando me pediram para fazer a adaptação do Memórias das Azedos e Milícias, eu reli o livro, que eu já tinha lido várias vezes, mas reli o livro. E devolvi o livro para Ediouro, dizendo o seguinte, não tem que adaptar porra nenhuma. O troço está todo ali. O livro está tão atual, a linguagem é tão atual, o enredo é tão atual, embora falasse um rio bastante antigo, rio de lampiões de óleo de baleia, quiosques, Major Vidigal, eu não mexi numa palavra. Entreguei a Ediouro publicou, embora botando, né, o nome de Manuel Antônio de Almeida e embaixo a adaptação de Carlos Victor Coni. Mas, de qualquer maneira, isso são ofícios, são ossos do ofício. No caso, por exemplo, do Júlio Verne, que fazia ficção científica, eu fiz uma ficção científica até certo ponto superior do Júlio Verne, entendeu? Porque o Júlio Verne, para ter uma ideia, né, o Júlio Verne, num dos livros, considera o maior avanço da humanidade a luz elétrica. Eu achei que era de pouco. Então, nessa época, aí eu botei o problema espacial, né? O Homem na Lua, que, evidentemente, Júlio Verne não chegou, fez uma viagem à Lua, e eu fantasiei bastante, mas fez muito sucesso. Tanto que um dia eu estava na Manchete, trabalhando na Manchete, virado por um corredor de vidro, ao lado do Magalhães Júnior, que era acadêmico e foi dessa casa, e esse teatro tem o nome dele. Magalhães Júnior com aquele de boina, ele sentia muito frio na cabeça, usava uma boina basca, que eu havia comprado em Madrid, no Corte Inglês. Comprei aquela boina que ele usava. Ele me chamou e disse, tem alguém aí querendo falar com você. Eu olhei pelo vidro, tinha uma senhora que eu vagamente conhecia. Ela trabalhava no arquivo da Manchete. E com duas crianças. Elas me chamaram. Aí eu fui lá. Ela se apresentou, né? Eu sou fulano de tal, trabalho no arquivo. Eu tinha dito para meus dois sobrinhos que era colega do Júlio Verne. Eu estou apresentando a vocês o Júlio Verne. Isso por quê? Porque a Ediouro daquele tempo votava assim, né? Carlos Heitor Coni, 20 mil letras submarinas. Agora pequenininho, baseado em Júlio Verne. Quer dizer, eu, para todos os efeitos, virei Júlio Verne. Mas corrigi muito o Júlio Verne. Né? Sobretudo depois que a NASA botou o homem no espaço, não é?
Aí eu me fartei, porque muita coisa, muito do relatório da NASA, eu votei por conta do Júlio Verne. E ninguém reclamou até hoje. Bom, mas eu estou saindo um pouco do tema do carioca. Mas, até certo ponto, essas coisas que estou dizendo, essa falta de caráter próprio do carioca, o carioca não tem caráter nenhuma. Enquanto ele faz questão de ter 3 gonorreias, ele faz questão de não ter nenhum caráter. Nesse ponto, o Mário de Andrade, ao fazer o Macunaíma, que é realmente, até certo ponto, é um carioca evadido, é um carioca fora do seu hábitat natural, mas não deixa de ter qualidades e defeitos do carioca. Mas voltando ao carioca propriamente dito, né? O Nelson Rodrigues dizia que o carioca é o homem que acende cigarro na chama do castiçal onde está sendo velado a mãe. Eu não acho isso nada demais. Está muito bem, e daí? É fogo, entendeu? Mãe é mãe, todas as mães morrem. Não é? Então, mas reclamaram muito do Nelson Rodrigues por causa dessa frase, por causa desse tipo. Mas o carioca realmente é isso. Eu não vou dizer que seja cínico. Até certo ponto, o carioca é um santo. É um santo cínico, mas é um santo. É um santo porque ele suporta digamos assim, com picardia, as coisas boas e mais da vida, sobretudo as más. É impressionante. Eu estive, por exemplo, presente no fatídico dia em que o Brasil perdeu para o Uruguai na Copa do Mundo de 58. Vi aquela festa toda, aquela escola de samba, rufagem de tambores, né? O prefeito da época, Mendes de Moraes, né? O presidente Dutra, e todo mundo dizendo: nós fizemos esse estágio para vocês, agora vocês têm que pagar, dando o campeonato para nós. O Flávio Costa, que era o técnico, já era candidato a deputado, já tinha encomendado, entendeu? Todo o parafernália para ser deputado. E 200 mil pessoas em volta, entendeu? Esperando ver o Brasil ganhar o campeonato. Não ganhou. Então, alguns choraram, mas a maior parte realmente, depois daquele primeiro susto, daquele primeiro... Não foi, digamos assim... Por falar nisso, vou sair um pouco da história. Na Copa do Mundo de 50, que o Brasil perdeu para o Uruguai, eu fiquei triste, mas não fiquei envergonhado. Envergonhado fiquei agora, com o Brasil perdendo para a Alemanha de 7-1. Aí não foi tristeza, aí foi vergonha mesmo. Não quis nem sair da rua, fiquei quieto em canto, não atendi telefone. Muito bem, mas nessa época, 200 mil pessoas, tirante 3 ou 4 pessoas estavam chorando, inclusive eu, não é? O resto tudo, logo pegou os seus tamborins, seus atabaques, suas cuícas e saíram cantando, entendeu? Havia, evidentemente, alguns tristes, mas não se pagou. Aliás, os próprios uruguaios, eu me lembro, por exemplo, de uma declaração do Obdúlio Varela, que era o capitão do time uruguaio, estranhar aquilo. Mas vocês perdem uma Copa e continuam na mesma. E isso é o carioca. É preciso ver que entre esses 200 mil espectadores daquele jogo, a maior parte, a grande maioria, era carioca. Agora, voltando então aos sargentos de milícias. Eu tenho a impressão, o pessoal fala muito em Capitu, que não é do Manuel Antônio de Almeida. Como todos sabemos, é de Machado de Assis. É um dos símbolos da literatura brasileira, um dos personagens mais comentados, mais estudados, mais contestados e, até certo ponto, mais exaltados. E é considerado a maior figura feminina da literatura brasileira. Eu não concordo. Acho que, além acima da Capitu, que tem 2 nomes, Capitulina e Capitu, não é? E não se sabe até hoje se pecou ou não pecou, isso é problema dela e do marido, não é? O Manuel Antônio de Almeida fez para mim o personagem feminino mais perfeito da nossa literatura, que não tem nome, é apenas a comadre, entendeu? Que batizou o Leonardo, personagem principal, que é o próprio sargento de milícias. Ela passa da primeira à última página como comadre e faz tudo. Ela é a pessoa, digamos assim, base para todo, não só para o enredo em si, mas para a meditação
do que pode a intriga fazer na sociedade. A sociedade humana, por exemplo, tem muitos defeitos, mas o principal defeito, que às vezes é qualidade, é a intriga. E a comadre do Manuel Antônio de Almeida é uma grande encrenqueira. Ia a 6 missas ao mesmo tempo, coisa rara naquele tempo, porque havia missas, mas ela conseguia ir a 6 missas ao mesmo tempo, coisa que o Manuel Antônio de Almeida não explica, mas está lá, 6 missas. Quando eu fiz a adaptação, se eu fizesse, eu botava, em vez de 6, 8 missas. Mas o Manuel Antônio de Almeida disse que ela ia a 6 missas seguidas, ao mesmo tempo, né? E era, digamos assim, a figura mais terrível do Rio daquele tempo, do tempo de Manuel Antônio de Almeida, era o Major Vidigal, que era o chefe de polícia. Uma espécie de Javert. Javert é aquele famoso detetive do Victor Hugo, dos Miseráveis. Javert é padrão até, né? Muita gente copia o Javert, não é? Até hoje. É o exemplo do policial arguto, minucioso, persistente, que não deixa nada sem passar, sem observar. No entanto, o Vidigal era isso e muito mais que isso, porque ele adivinhava as coisas, ele adivinhava os crimes. Basta dizer que ele, antes do Leonardo, não é? Que é o principal, que é o próprio Sargento de Milícias, fazer uma determinada baderna numa igreja, ele prendeu o Leonardo. Quer dizer, ele se antecipou ao crime. Isso só mesmo o Vidigal, e só mesmo o Manuel Antônio de Almeida poderia fazer um troço desse, não, sem passar pelo ridículo. No caso da comadre, por exemplo, eu digo e repito, para mim, a melhor personagem feminina da literatura brasileira. Se vocês relerem, e depois tem uma coisa, ela passa o livro todo sem nome, não é Maria, não é Joana. No entanto, as fofocas que ela faz, não é? Sobretudo as fofocas que ela não faz, mas deixa fazer, é impressionante. Mas o Leonardo era também um sujeito. Aliás, o Rui Castro fez um livro em que juntou o Leonardo, dos Sargentos e Milícias, com Dom Pedro I, que foi também uma espécie de Leonardo do tempo da monarquia, né? Mas o Leonardo é capaz de fazer de tudo. Outra coisa também importante para falar sobre o Manuel Antônio de Almeida é o seguinte: ele copiou praticamente, copiou não, mas se inspirou basicamente num livro básico que muitas consideram o pai da prosa inglesa, que é o Tom Jones, do Field. É impressionante porque as coincidências são muitas mesmo, né? É o mesmo. Basta dizer que o Tom Jones trepou com a mãe sabendo que era a mãe. E o Leonardo trepou com a mãe sem saber que era a mãe dele. Mas ambos fizeram isso, fizeram um grande cesto. Agora, tudo contado de uma maneira majestosa. E outra coisa também, o Manuel Antônio de Almeida, para fazer as memórias, ele praticamente se inspirou muito nas gravuras do Debré, Jean-Baptiste Debré. E todos nós conhecemos aqueles escravos, aquelas mulheres levando, aqueles homens levando as senhoras, né, aqueles baldaquinos, né, os lampiões de óleo de baleia, né? Enfim, o Manuel Antônio de Almeida, antes de fazer o livro, já sabia mais ou menos o que queria escrever. Bastava olhar as gravuras de Debré. E com o Fielding, que foi uma das influências de Machado de Assis, é preciso esquecer isso. O pessoal, quando fala Machado de Assis, cita o Swift, o Sterne, não é? Mas se esquece de citar o Tom Jones, não é? E o Tom Jones era uma pessoa, era exatamente a réplica inglesa do século XVIII do Leonardo dos Sargentos e Milícias, porque ele tinha a mesma visão do mundo, patusca, não levava nada a sério e fazia todas as patifarias que podia, sendo que o Leonardo, nesse ponto, leva adiante, porque enquanto o Tom Jones transou com a mãe sabendo que era mãe, o Leonardo conseguiu transar com uma mulher que não sabia que era mãe, e quando soube não ficou arrependido. Essa que é a verdade. Bom, puxando então para a saída do Manuel Antônio de Almeida, que é o livro básico da nossa literatura, e digo mais ainda, é o livro fundamental do romance carioca. Quando se fala em romance carioca, a gente pensa em muitas coisas, né? Inclusive em livros que não são do romance carioca. Dou um exemplo, por exemplo, do Cortiço,
Dona Luísa Azevedo. Passa-se no Rio, tem todos os elementos do Rio, mas não é um romance carioca. Falta verve, falta o picaresco, falta a maldade. A maldade no sentido êmico maiúsculo. A maldade está além da árvore do bem e do mal. Essa maldade ontológica, né, está no Lima Barreto, está em Machado de Assis, está em Manuel Antônio de Almeida. Bom, e outros autores também têm. Não há dúvida nenhuma que a gente pode citar, né, o próprio Don Quixote como um cretino que não sabia que era cretino. Achava que tinha... E outra coisa, né, o Don Quixote, muita gente fala que ele era lunático, que ele via um moinho de vento e parecia que era um gigante. Quando chegava perto, via que era um moinho. Eu passei uma vez de carro pela Andaluzia e vi assim uns cartazes ao longe, parecia realmente gigante. Então, quando o Don Quixote ia atacar um moinho de vento, ele estava crente que estava atacando o gigante. É o caso também de Chaplin, que é outra da minha preferência, quando comeu a bota do amigo dele, que estava na mesma cabana, no meio da neve. Ele não comeu o sapato, ele comeu o macarrão que ele queria comer. Quer dizer, acreditou que aquilo era... São personagens realmente fantasmagóricas e, ao mesmo tempo, muito humanas. Todos nós nos enganamos em vários setores, de várias maneiras, e às vezes de maneira nenhuma, mas todos nós nos enganamos, não só aos outros, mas a si mesmos. Bom, voltando então, pulando do Manuel Antônio de Almeida para Machado de Assis, eu acho que Machado de Assis é um caso. Antes de ser Machado de Assis, ele é um caso. É um caso que admiro até hoje, não digo dos primeiros romances, os Helenas, Mão na Luva, que eram romances dignos daquele mulatinho, nariz achatado, cabelos crespos demais, mal vestido. Mas eu digo do Machado de Assis, adulto, Machado de Assis fotografado pelo Malta, né, austero, eu digo, né, uma Mona Lisa do Cosme Velho, o pessoal diz o bruxo do Cosme Velho, mas ele tem um sorrisozinho, que é tipo da Mona Lisa, um tipo que ele não sabe se ele está rindo, se está zombando, se vai chorar, porque é realmente um ser enigmático. Machado de Assis é enigmático. E botou esse enigma na obra dele. A obra dele, tirante, evidentemente, os romances iniciais, é uma obra bastante enigmática. A começar pelo caso do Capitu, mas outros casos também, presentes na obra do Machado de Assis, são também enigmas que não se decifra facilmente. Eu lembro, por exemplo, quando li pela primeira vez o Dom Casmurro, eu achei que ele tinha errado numa coisa, tinha errado no título. Evidentemente que o Dom Casmurro foi um apelido que botaram nele porque os passageiros da central atribuíam a ele fumos de fidalgo. Fumos, eu gosto muito dessa palavra, né? Fumos de fidalgo. Então ele ficou sendo conhecido como Dom Casmurro e leva até o fim na sua casmurrice. Mas eu achava que o grande nome para a obra seria A Ressaca. Se o Zé de Alencar, por exemplo, o Coelho Neto, e qualquer 90% dos escritores fizessem, escrevessem o Dom Casmurro, o nome seria A Ressaca. Já o Machado de Assis não fez isso. O Carlos Laé, por exemplo, Carlos Laé não era romancista, mas, digamos, o Zé de Alencar, que eu aprecio muito, embora não faça meu gênero, o Zé de Alencar faria a ressaca, descreveria em 200 páginas o que era uma ressaca do Flamengo. O Machado de Assis não fala sobre ressaca, deixa inclusive vago, é um enigma. Escobar suicidou-se, passou mal durante a aventura. De qualquer maneira, a ressaca ficou sendo o ponto de não retorno do romance. Ali é que ele morreu, ali é que surgiu todo o drama do Dom Casmurro. Outra coisa também que a gente tem que pensar é o seguinte, o Renan, Ernesto Renan, não Renan Calheiros, mas o Ernesto Renan, ele leu Zola tinha escrito um livro chamado La Faute de la Vie Morée, o pecado do... Aliás, disseram que o Écio Queiroz copiou esse nome, né? O crime do Padre Amaro. Mas não não tem nada a ver com isso. O crime do Padre Amaro é um padre safado que tem relações com uma fiel enfim, não tem nada. Já La Faute de la Vie Morée é muito mais ontológico do que
do que o Eça de Queiroz. Mas o Renan, quando leu o La Fonte de la Mémoire, falou assim: esse homem é um gênio, gasta 200 páginas para descrever uma floresta. 200 páginas para descrever uma floresta. Evidentemente, ninguém sabe qual foi a floresta, se estava certo ou errado, mas, de qualquer maneira, quem lê o Zola encontra isso. Também, em outro romance dele, Bonheur de Dame, ele fez pior do que eu. Ele inventou tecidos. O Bonheur de Dame era uma espécie de Galeria Lafayette de hoje, né? Era a felicidade das damas, né? Então, ele inventou tecidos que não existia na época, nunca existiu. Entendeu? O Zola tinha essa imaginação e essa enxúndia. Era um sujeito palavroso, daí que escreveu uma obra vasta e grande. E o Renan disse, né, ele é um gênio, porque gastar 200 páginas para escrever uma floresta é realmente um gênio. O Machado de Assis não faria isso jamais. Ele escreveria, nem escreveria uma árvore, ele falaria uma árvore e acabou, a floresta está na árvore, e adiante. Por quê? Porque não só a concisão, mas, sobretudo, vou dizer até o desrespeito do Machado de Assis para com o leitor, ele tem muito desrespeito, ele toda hora cutuca o leitor, tentando provar que o leitor é um burro, entendeu? Só ele que é inteligente, só ele que entende as coisas, ele faz o mundo da maneira dele, e se o leitor entende, muito bem, se não entender, azar, entendeu? Ele continua na dele. Oliveira Lima, não sei se ele é nordestino, parece, né? E o Carlos Laer, conjuntamente, reclamaram do Machado de Assis o fato de não terem um quintal na obra dele. Não terem um quintal na obra dele. É um homem que escrevia e não tinha um quintal. E realmente é verdade. Machado de Assis não perdia tempo com paisagem. Ao mesmo tempo, agora, na obra do Zé de Alencar, por exemplo, na obra da maioria dos autores, o que há demais até são quitais. São quitais. O Machado de Assis, ele não pensava em quintal, ele pensava dentro das casas, dentro das pessoas. O quintal do Machado de Assis era o ser humano. E aí ele realmente se espraiava. Chegava a descobrir, não é, coisas que nos quintais verdadeiros não existiam. Então, essa capacidade do Machado de Assis de, através de uma árvore, escrever uma floresta, contradiz o Zola, no caso, que gastou 200 páginas para escrever uma floresta, e essa floresta não era nem importante na obra. Era uma coisa, é uma essência dentro do livro, La Fonte de la Mémoire. Bom, outra coisa também que liga muito o Machado de Assis a Lima Barreto, apesar das diferenças entre ambos, não só na obra, mas na vida, é que o Lima Barreto teve vontade, dizia que só a literatura interessava a ele. Frase que o Machado de Assis nunca disse, mas fundou a academia. Viveu, se entregou, se imolou completamente para a literatura. O Lima Barreto nem teve condições físicas, nem técnicas, nem econômicas para se entregar à literatura. Mas o sonho dele era ser um literato. Foi candidato à academia 2 vezes, parece, e não entrou porque era um bêbado. Andava descalço, esfarrapado, mas dentro dele havia aquela chama, aquele olhar que dizem que só os bêbados percebem. Ou seja, o bêbado, quando olha para uma pessoa, decifra a pessoa. Nós, lúcidos, olhamos a pessoa, pensamos, né? Bom, você teve as guerras púnicas. Eu falo muito das guerras púnicas. Né? Também, às vezes, falo da guerra do Peloponeso, porque ninguém mais sabe o que é a guerra do Peloponeso. Então, eu não sei fazer texto nenhum, se não cite as guerras púnicas. Agora estou citando mais a guerra do Peloponeso, porque, infelizmente, já tem algumas pessoas que sabem o que é guerra púnica. Agora, a guerra do Peloponeso, dieta de Worms, ninguém sabe. Então, bico de Bunzen, né, é uma coisa que ninguém sabe mais. Acho que aqui ninguém sabe. Se tiver um crime confício, talvez saiba. Mas eu não sei, mas cito muito bico de Bunzen. O Lima Barreto, o Machado de Assis,
fazia seus bicos de bullseye. Ele não sabia bem o assunto, mas ele ia em frente. E verdade seja dita, acertava. Acertava quase sempre. Nesse ponto, não há dúvida nenhuma, eu considero pessoalmente, é uma afirmação polêmica, eu considero pessoalmente o maior romancista do Brasil, o Lima Barreto. Agora, considero Machado de Assis o maior escritor brasileiro. Duas coisas diferentes. Romance por romance, eu prefiro o Lima Barreto, porque é mais humano. Não tem guerra púnica, não tem ideia do Peloponeso, é um romance puro, Clara dos Anjos, sobretudo Policarpo Quaresma. Né? O pessoal não fala muito do Clara dos Anjos, mas é um romance realmente terrível, terrível. O romance é um romance, além dos contos dele, os famosos contos, O Homem que Sabia Javarês. Aliás, eu ia ser processado, porque no tempo do Fernando Henrique Cardoso, que hoje é nosso colega, eu escrevi um livro chamado O Presidente que Sabia Javarês. O Fernando Henrique era o tipo do homem que sabia javarês. Ninguém sabia javarês, ele sabia. Então, está tudo bem. O conto do Lima Barreto, que é uma delícia, e também o Nova Califórnia, que inspirou muito Machado de Assis, inclusive em alguns contos, a Nova Califórnia do Lima Barreto. Mas o Lima Barreto, como romancista, e nesse ponto eu tiro o chapéu para Policarpo Quaresma, que eu considero o melhor romance da língua portuguesa. Da língua portuguesa, da língua brasileira. Agora, o Machado de Assis era mais vasto. O Lima Barreto mais profundo. Porque não parece, porque o Lima Barreto aparentemente não tinha cultura. Ninguém sabe também onde é que o Machado de Assis armazenou tanta cultura. Né? E, ao mesmo tempo, blefou toda a sociedade do seu tempo. Para definir o Machado de Assis, muita gente fala que ele não dá uma nesga autobiográfica. O Machado de Assis escreveu uma obra vastíssima, contos, até poemas. A tradução dele do Corvo é uma obra-prima, não há dúvida nenhuma. E o Machado de Assis, até hoje, é detido como um homem que se guardou. Não tem nada de autobiográfico dele. Enquanto o Lima Barreto é só uma biografia. Ele mesmo que está no hospital, que está no hospício, que está na cachaça. Muito bem. Mas o Machado de Assis tapeou todo mundo. Porque é o seguinte, voltamos então ao fato do Dom Casmurro. Como vocês sabem, o Bentinho casou-se com a Capitu. A Capitu teve ou não teve um amante, nasceu um filho, Ezequiel, e passou a vida toda. E isso não tem nada a ver com Machado de Assis, porque Machado de Assis não traiu a mulher, a Carolina, né? Está enterrado aqui no mausoléu, no nosso mausoléu no São João Batista. São João Batista, né? A Carolina. O Dom Casmurro não traiu a Carolina, tudo isso e tal. Isso é a história que passou para os literatos, para os críticos literários e para a maior parte dos leitores. Agora, tem o seguinte. Quando eu entrei para a academia, eu perdi um voto. Perdi vários votos, né? Fui eleito com 28 votos e perdi o restante. Não é coisa da vida, né? Não tive unanimidade, mas tive 28 votos. Mas um dos votos que eu perdi foi porque era um adepto do Machado de Assis e não gostou de uma crônica que eu havia feito no Correio da Manhã. Essa crônica pegou um lado, um detalhe do diário do Humberto de Campos, é muito elucidativo e que mostra mais ou menos quem era Machado de Assis como homem, não como escritor. Diz Humberto de Campos, e isso foi publicado no tempo dele, foi publicado em putatas, quer dizer, em capítulos, no Cruzeiro, que na época era a maior revista, tirava até edições em espanhol. O Humberto de Campos conta a seguinte história, que foi ao médico, o Dr. Leite de Castro. O Dr. Leite de Castro falou: opa, que bom você veio aqui. Se você chegasse 10 minutos mais cedo, você ia encontrar um colega de academia. Aí o mestre disse: mas não tem ninguém doente lá na academia? Ele disse: tem. Quem?
Aí falou, né? Alencar, Mário de Alencar. Mário de Alencar não tinha livro nenhum publicado importante. Escrevia com Machado de Assis, chamando ele de pai. E Machado de Assis tratava-o como filho. Foi Machado de Assis que empurrou Mário de Alencar para a academia. Mas isso são coisas circunstanciais, podem ser até fortuitas. Mas houve um detalhe nessa entrevista do mestre de Campos ao doutor Leite de Castro, que o Leite de Castro diz, sim, há uma pessoa doente na academia. Aí o mestre de Campos pergunta, quem? O doutor Mário de Alencar. Mas ele não tem doença nenhuma. Como não tem, diz o médico? Ele tem a doença do pai. Mas como? O pai? Que pai? Ele disse, você não sabe que o Machado de Assis é epilético? Pois o Mário de Alencar também é epilético. Então, você vê, isso foi cantado por Mestre de Campos, nas memórias dele, foi publicado no Cruzeiro, e muita gente sabe disso. A Veja me chamou de fofoqueiro. Mas a verdade é essa, está lá na memória do sargento nas memórias do Mestre de Campos, ele teve uma grande divulgação, não é? E faz sentido. Faz sentido porque Machado de Assis foi realmente um pai físico para o Mário de Alencar, que entrou para a academia realmente porque era filho do... Agora, eu perdi o voto aqui na academia porque um dos acadêmicos disse que eu tinha difamado a Madame Cochrane, que era a mulher do... que seria a mulher enganada. Ou seja, a Machado de Assis tinha tido relações com a Madame Cochrane, que era a mulher civil, mulher religiosa do Zé de Alencar. Então, de uma vez só, o Machado de Assis conseguiu desonrar a Madame Cochrane e o próprio Zé de Alencar, que era o grande rival dele naquela época. E, evidentemente, isso não está, ninguém conta isso, estou falando isso aqui do lugar sagrado, que é a academia. Mas o Machado de Assis realmente fazia das suas. Outra coisa também, diziam que o Machado de Assis era completamente abstêmio. Há relatos, inclusive, do Lima Barreto, porque quando o Lima Barreto se candidatou à academia, disseram que ele não podia entrar, ele teve poucos votos, 3 ou 4 votos. Não é? Quando ele entrou para a academia, disseram, não, você é bêbado. Ele disse assim, mas como? Se o presidente é bêbado também. Quer dizer, o Lima Barreto sabia das coisas e sabia que o Machado de Assis não era um bêbado como ele. Ele era realmente um bêbado, ele não comia mais. Não é? Era um sujeito trágico, enquanto Machado de Assis não foi. Machado de Assis foi uma carreira vertical. O Lima Barreto foi uma carreira mais do que horizontal, foi uma carreira para baixo do pano. Já disseram, não sou eu que estou dizendo, que o Shakespeare, estou pulando de um para o outro, isso é muito meu, o Shakespeare é um oceano que se atravessa com água pelos tornozelos. Vocês meditem dessa frase. Shakespeare, o grande Shakespeare, Hamlet, Otelo, eu acho a melhor obra dele, no fundo é um oceano, mas se a gente atravessa, chega do outro lado com água pelos tornozelos. Já poderia-se dizer que Machado de Assis seria mais ou menos, não exatamente pelos tornozelos, mas pelos joelhos. Oceano, que a gente atravessa pelos joelhos. Já o Lima Barreto nem se atravessa. Ninguém tem coragem de atravessar o Lima Barreto. Tal a coincidência dos vícios dele, dos defeitos dele, da desgraça dele, são nossas também. São de cada um de nós. Evidente, não somos bêbados, não somos sujos, né? Não sofremos de gonorreia, sobretudo em tempos de penicilina, não é? Mas o Lima Barreto é muito mais nosso, é muito mais eu, é muito mais trágico, que não se pode atravessar com águas, nem pelos tornozelos, nem pelos joelhos. O Lima Barreto é um oceano que não se atravessa. Basta lembrar a morte dele. A morte dele, ele morrendo, moribundo, em Todos os Santos, o pai ao lado, também louco, agonizando e berrando. Ele morreu ouvindo os gritos do pai, na sua agonia, que era outro bêbado. E o Lima Barreto não passava recibo, ele nunca se considerou desgraçado.
Ele se intitulava Afilhado de Nossa Senhora da Glória. Tinha coragem de dizer isso. Sou afilhado de Nossa Senhora da Glória. E se dizia nos botequins da Ilha do Governador, de Todos os Santos. Quer dizer, é um homem muito mais especial, muito mais fora da humanidade do que todos os outros, em princípio, de Machado de Assis, que no fundo, era até um pouco quadrado. Evidente, um quadrado genial, não há dúvida nenhuma, um quadrado genial. Agora, o Lima Barreto não. O Lima Barreto era um quadrado que não chegava a ser genial. A quadratura do Lima Barreto era o próprio quadrado. Ele era um quadrado, diante do mundo, diante da sociedade. Ele nunca respeitou a sociedade. E o Machado de Assis respeitava. Não respeitava, talvez, a humanidade do ponto de vista teológico ou ontológico. Isso ele talvez respeitasse. Daí aquela frase, não deixe para ninguém o legado da nossa miséria, da miséria humana. Mas a percepção do Machado de Assis da humanidade era, no fundo, um pouco religiosa. No fundo, era um pouco religiosa. Não é à toa que quando ele soube que o filho dele, o Dom Casmurro, no caso, eu estou falando mais de Machado, estou falando da grande obra dele, que foi o Dom Casmurro. Quando ele soube que o Dom Casmurro, que o filho, Ezequiel, tinha morrido fora, e que os colegas dele, no exterior, haviam enterrado e colocado o nome dele de Ezequiel. O Dom Casmurro, né, o Bentinho, achou o nome estranho, Ezequiel. Aí foi na Bíblia consultar o Ezequiel. O Ezequiel, ele viu que Ezequiel tem uma frase, tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: Ezequiel foi perfeito desde os dias de sua fecundação. Quer dizer, ele coloca, o Machado de Assis tem disso, mas ele então, mas no fundo, não deixa de ser uma certa praga religiosa que Machado de Assis tinha. E pode-se dizer que Esaú e Jacó, né, nos livros assim, mais rasteiros dele, sempre deixou transparecer uma certa religiosidade. Lima Barreto, por ser justamente, por se titular Afilhado de Nossa Senhora da Glória, era, digamos assim, profundamente ateu. Profundamente ateu. Não acreditava no gênero humano, não fazia rapapé para o gênero humano, ele só acreditava numa coisa: a capacidade do homem em fazer literatura. Daí que ele se tornou realmente um escravo da literatura. Quem lê o diário dele, falam muito do diário do Dostoiévski, da Casa de Loucos, mas o diário do... Ele não chegou a fazer diário, mas apontamentos do Lima Barreto, no Hospício, é muito mais cruel, é muito mais humano do que o próprio Dostoiévski. Digo isso, eu sei que é polêmico, né? Mas eu sou polêmico mesmo, né? Não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Mas o Lima Barreto, a Nova Califórnia, por exemplo, um conto dele, né, serviu de base para ninguém fala nisso, mas serviu de base para um filme alemão famoso do tempo do expressionismo alemão, que foi o Dr. Caligari. Foi chupado de uma história, acredito que não tenha plágio nenhum, foi apenas uma coincidência. A história é mais ou menos a mesma. Ou seja, e depois o próprio Machado de Assis, né, com aquele louco que tratava dos outros loucos. Isso está também no Lima Barreto. Foi talvez o primeiro a abordar o tema. Ou seja, um louco tomando conta dos outros loucos. Aliás, houve um prefeito em Roma, não, ali na Hungria, meu Deus, aquele louco da Úmbria, não. É uma cidade da Úmbria, capital da Úmbria, terra de São Francisco de Assis. Muito bem. O prefeito resolveu soltar todos os loucos da cidade. Soltou todos os loucos. Resultado, naquela cidade, Perugia, veio a palavra agora, Perugia, capital da Úmbria e, ao mesmo tempo, sede do comando alemão durante a Segunda Guerra Mundial.
Ele soltou todos os loucos e depois, de algum tempo, não havia mais louco nenhum na cidade. Todos estavam curados. Ninguém estava louco. Por quê? Aquele troço do similibus curantur. Quer dizer, o louco atua e faz o louco verdadeiro se transformar em bom. Isso praticamente seria a Nova Califórnia. O camarada que achava que o osso do defunto podia se transformar em ouro. E aí é toda uma epopeia para isso. Agora, o homem que sabia javanês já é bastante, eu acho que é o melhor conto da literatura brasileira. É o camarada que não tem nada na vida e um dia lê no jornal, estão procurando um homem que soubesse javanês. Um navio holandês tinha partido e tinha deixado o marinheiro solto na Praça Mauá. Então a polícia botou um jornal. Precisa-se de um homem que saiba javanês para entender o que o camarada estava dizendo. E o camarada se apresentou, eu sei javanês. Ele sabia que ninguém sabia javanês. Então ele disse, eu sei javanês. E foi lá, se apresentou, e ficou famoso, porque terminou dando aulas na faculdade. Terminou porque sabia javanês. A palavra dele era sagrada. Ele sabe javanês. Eu comparei o Fernando Henrique com um homem que sabia javanês. Entendeu? Estou arrependido disso. Estou reeditando minhas obras agora pela Nova Fronteira e não incluí esse livro. Não incluí esse livro em respeito ao novo acadêmico Fernando Henrique Cardoso. Mas ele, como presidente, realmente estava a impressão que sabia javanês. Por quê? Porque no tempo dele ninguém sabia javanês. E ele sabia. Então, ele funcionou com esse homem de Lima Barreto. Bom, estou fugindo do tema carioca. Poderia dizer o seguinte, quando eu fiz a matéria para o suplemento dominical do Jornal do Brasil, eu incluí um texto geral sobre o romance, seria, digamos assim, um lead, e depois citei Almeida, Machado e Lima Barreto. Não citei outros que poderia ter citado, Marco Ribeiro, Rubem Fonseca, outros que fizeram do Rio de Janeiro, não só o cenário, mas chuparam alguma coisa do Rio de Janeiro. Mas não tem a picardia, não tem a maldade, não tem, digamos assim, a sacanagem que há tanto no Almeida, quanto no Machado de Assis, quanto no Lima Barreto. Sendo nesse particular, o menos sacana foi o Lima Barreto, porque foi talvez o mais sincero. O mais, ele era aquilo mesmo. Machado de Assis, não. Machado de Assis tinha duas personalidades. Tinha a personalidade da Mona Lisa do Cosme Velho. Muita gente falava, o bruxo do Cosme Velho. Bruxo, coisa nenhuma. Ele era a Mona Lisa, tinha aquele riso assim que ninguém interpretava, era um enigma. Então, não me parece que o Machado de Assis tenha sido, entendeu, um grande enigma. A obra dele pode ser enigmática, mas ele não era. Ele era uma pessoa muito rasa, muito amigo das instituições e respeitava muito as instituições. Zombava delas, mas no fundo admirava. Era a zombaria de um admirador. Ao passo de Lima Barreto, não. Lima Barreto não só não respeitava as instituições, como achava que as instituições não deviam nem existir. Lima Barreto teve coragem de escrever contra a Constituição. Também escreveu contra o futebol, mas escreveu contra a Constituição, achando que os países não deviam ter Constituição nenhuma. Devia cada um fazer o que bem entendesse. Aliás, tese do prefeito de Perugia, que soltou todos os loucos, porque passou da cidade não houve mais loucos. Todo mundo era a mesma coisa. O Manuel Antônio de Almeida, talvez por ser médico, não entrou nessas disputas científicas. O Manuel de Almeida pegou um moleque, o Leonardo Pataca, e fez dele o antípoda da sociedade. Ou seja, ele achava que a sociedade estava toda podre. E, em vez de agredir a sociedade, criou um personagem que agredia a sociedade de si mesma, por conta própria, sem pensar nas consequências. Bom, eu misturei muitas coisas. Desculpe, mas eu estou de cadeira de rodas e levei um tombo em Frankfurt. Fui lá em Frankfurt, aquela porcaria de festival do livro, né? Aquilo é para editores, não é para autores. Fui lá, não vendi um só livro, entendeu?
E tem um livro publicado em alemão. Não vendi um só livro. O Baldo, que falava alemão, traduzia alemão, também não vendeu um. E quando eu caí lá no hotel, em Frankfurt, e bati com a cabeça, criou um nódulo de sangue, fiquei quase paralítico, não fiquei inteligente, porque todo mundo diz que quem tem esse nódulo na cabeça fica inteligente. Mas também não fiquei burro de todo. A verdade é essa. Não é? Mas João Baldo teve muita, penalizou-se muito comigo, tal, e abacato, uma pena terrível. Só não chorou porque baiano não chora assim. Mas e já morreu, coitado. Então, eu todo vi a notícia da morte dele, eu lamentei muito. E eu estou na minha cadeirazinha, é chato, mas não vou fazer apologia da cadeira de rodas. Mas digo o seguinte, tem uma vantagem desgraçada. Primeiro, você entra numa fila, todo mundo abre caminho para você. No avião, você é o primeiro a entrar, o primeiro a sair. Num restaurante, todo mundo se afasta as cadeiras para dar lugar para você. Quer dizer, que é uma grande vantagem. Se eu soubesse disso, teria levado o tombo aos 20 anos. Minha vida teria sido muito mais fácil. Não quero que vocês experimentem, entendeu? Tem um momento ruim, mas você com bons enfermeiros, entendeu? E com uma boa vida e tal, termina. Agora, as vantagens do cadeirante são enormes. Eu não vou dizer que é bom jogar vôlei ou basquete em cadeira de rodas, mas que há vantagens terríveis em ser cadeirante, Você entra no restaurante, se não tem lugar para você, o maître vem e arranja lugar. Espurra uma mesa para lá, bota uma cadeira ali, e você senta com todas as honras. Então, é uma grande vantagem ser cadeirante. Mas o fato é que eu, além de ser cadeirante, fiquei meio imobilizado na parte de direita, que é muito bom, porque assim eu fico totalmente à esquerda. Minhas mãos, eu não consigo mais assinar. Quem faz a dedicatória dos meus livros, algum desinformado compra um livro meu. Primeiro desinformado porque compra um livro meu. Depois porque quer um autógrafo meu, como se valesse alguma coisa. Minha mulher que faz a dedicatória ao fulano, com um abraço, grande amigo e tal, eu só assino, preciso assinar meu nome desde criança. Né? Só assino Coni, que é fácil de escrever. Porque eu fiquei com a mão direita, o lado direito, mais ou menos paralisado. Mas estou em frente, acho que, somando os prós e os contras, não é? Eu tenho como paradigma, talvez, o ponto comum que liga Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Lima Barreto. Evidente, sem a genialidade de todos os três, mas uma profunda dor de corno de não ser um deles. Muito obrigado. Bom, então agradecemos aqui Carlos Heitor Coni por essa conferência descontraída, idas e vindas, né, onde ficou muito patente a paixão dele por esses três ficcionistas, em especial, eu creio, pela figura de Lima Barreto e o grande entusiasmo também pelas memórias de milícias. Evidentemente, ele não se propôs aqui a fazer uma genealogia do romance carioca, que poderia começar, né, com a aprazível Paquetá, né, onde temos a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, de 1844. Também temos aqueles autores que ele citou até de passagem, que também, nessa sequência, elegeram o Rio de Janeiro como cenário, exemplo do esquecido Coelho Neto, né, com a Capital Federal, Turbilhão de um Morto, e tantos outros. Né? Ele também fez a ressalva no final de que não trouxe nada para o século XX, quando, certamente, Marques Rebelo e outros seriam nomes quase que compulsórios. Mas apreciamos aqui essa verve, né, satírica, crítica de Carlos Heitor Coni. Falamos do seu lado narrativo também, com a sua obra tão vasta, né, e tão qualificada. Mas, para concluir, eu gostaria de encerrar de uma maneira pouco ortodoxa, resgatando um lado do Coni do qual quase não se fala, que é a sua veia lírica. Coni como escritor também lírico.
e lírico. Era o que me faltava. Mas é. Primeiro, faltava aqui, eu não sei se você se lembra, mas em 1948, e portanto agora vamos recuar em 10 anos, a efetiva estreia de Carlos Heitor Coni, ele participou de uma antologia da nova poesia brasileira, publicada pela Casa Editora Vecchia, né, com um poema das 3 horas da madrugada. Então, aqui está a verdadeira estreia de Carlos Heitor Coni, em 1948, com um poema, né, um poema algo narrativo, mas prestando o seu preito à fazer forma uma observação lírica. Isso aqui. Minha primeira obra eu fiz aos 8 anos. 8 anos? 8 Publicou? anos. Não publiquei. Que pena. Está comigo. Chama-se o seguinte: Testamento de um defunto sem juízo. Isso aos 8 anos, né? Aos 8 anos. Então, isso aí seriam não as memórias prévias de um defunto, sem né? juízo é uma coisa terrível. Né? Com juízo também é, né? Também é. Né? Mas aqui está, então, para os interessados, né, nessa arqueologia literária, existe a antologia da nova poesia brasileira. E também, para concluir, eu creio que, mais do que parafrasear a conferência, que foi muito clara, eu gostaria de prestar uma homenagem ao Coni, lendo uma pequena crônica dele, embebida, né, de tristeza, de saudade e de lirismo, que ele escreveu quando morreu Mila, que era a cadela, né, a cachorrinha de estimação de Coni por tantos anos, e quando ele publicou esse texto na Folha de São Paulo, eu devo confessar que eu fiquei muito emocionado, embargado, né, vendo de que maneira esse escritor, né, que tem essa visão também tão satírica da vida às vezes, né, tão distanciada, tão descrente da humanidade, vai se comover fundamente com a perda de um ente querido. E é assim, e com essa leitura aqui que eu faço para homenagear Coni e encerrar o nosso encontro. Mila era pouco maior do que minha mão. Por isso eu precisei das 2 para segurá-la, 13 anos atrás. E como eu não tinha muito jeito, encostei ao peito para que ela não caísse. Simples apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abri os olhinhos, olhou-me fundamente, escolheu-me para dono. Pior, me aceitou. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos, a patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo do vento. O que fazer contra o vento? Amá-la, foi a resposta. E também acredito que ele entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla contra as ciladas que se armam. E também contra aqueles que não aceitam, os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou solidária, encostou a cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. Ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla, porque passamos a ser 3. E passeávamos pela lagoa. Com a idade, ela adquiriu fumos fidalgos, como Dom Casmurro, de Machado de Assis. Era uma lady, uma rainha de Sabá, numa liteira inundada de sol e transportada por súditos imaginários. No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais que amada de todas, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido. Bem maior do que minha mão, bem maior do que o meu peito. Levei-a até o fim. Eu me considerava um profissional decente. Até semana passada, houvesse o que houvesse, procurava cumprir o dever dentro de minhas limitações. Não foi possível chegar ao gabinete, onde, quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando.
Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Está encerrada a sessão. Raiva dessa crônica, pelo seguinte, outro dia o Chico Buarque de Holanda falou que a maior desgraça da vida dele foi ter composto a banda, porque todo mundo olha para o Chico Buarque e descansa a banda. Então, eu também tenho certa raiva dessa crônica, porque até o nosso Arnaldo Nisquier, quando me recebeu na academia, citou essa crônica.